Bom dia, graças a Deus, Senhor Jesus Cristo, nosso devocional de hoje. Eu quero falar uma pergunta para você sobre qual a influência que a sua vida tem gerado na vida de outras pessoas. O texto base está aqui em Atos capítulo 4, versículo 23. Acompanhe comigo, diz assim o texto. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. O contexto aqui do nosso texto é onde os discípulos fizeram um milagre ali notório em Israel. Um aleijado agora andava, né? E nós vemos que esse milagre notório chamou a atenção dos principais sacerdotes, do povo também, ao ponto dos discípulos serem presos aqui, né? Eles foram presos e ameaçados pelo Sinédrio, que eles não deveriam falar no nome de Jesus Cristo, pregar a palavra de Deus ali. Eles foram ameaçados e eles, não achando causa alguma contra os discípulos, tiveram que soltar. Porque um homem já, aqui como diz o texto 22, ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Um homem de mais de, que provavelmente já estava há 40 anos ali, uma cura milagrosa, notória em todo Israel. Então nós vemos que os discípulos, a primeira coisa que eles fazem ao serem soltos, como diz o nosso texto, é, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. A primeira coisa que eles fizeram foi procurar os irmãos para relatar aqueles fatos. E a consequência disso é que depois os irmãos vão orar e vão pedir mais ousadia e intrepidez para anunciar a palavra de Deus. Veja, o que é importante para nós aqui nesse texto? A ideia de comunicar aquilo que Deus tem feito na sua vida para outras pessoas. Gerará nelas vida. Elas irão também, a sua fé irá crescer ao ponto delas pensarem consigo mesmo. É possível, Deus pode fazer maravilhas. Deus pode curar pessoas. Veja, eles foram ameaçados, perseguidos por causa do Evangelho, por causa do nome de Cristo Jesus. Aquilo que foi notório em Israel, o milagre deles, agora tinha surgido uma consequência. E aquela situação toda gerou um testemunho para eles. Ora, nós fomos perseguidos, eles nos ameaçaram ali de nos prender. E aqui eles procuram os irmãos e relatam, dizendo, olha, foi assim que aconteceu. Talvez você não saiba, mas aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus tem trabalhado, aquilo que Deus tem feito maravilhas através da sua vida, é necessário que você dê testemunho disso também. Você fale, procure os seus irmãos. Procure pessoas que são do seu meio de fé, que estão ali muitas vezes fracos na fé, não têm experiências com Deus, né? Não têm relacionamento com Deus, estão fracos na fé, estão ali muitas vezes sem propósito, sem rumo. E talvez o seu testemunho para ela vai despertar ela para a fé, vai despertar ela para a caminhada, vai despertar ela para também ter fé. Veja, o seu testemunho pode gerar fé em outras pessoas. E também aplicando aqui a, muitas vezes, procurar irmãos que estão longe, pessoas que estão envolvidas no pecado, mas que outrora estavam na igreja, né? Como tem muitos aí no carnaval que se afastaram do caminho do Senhor para praticar o pecado. Então essas pessoas também você deve procurá-las para dar testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida, como Deus tem sido poderoso para manter você firme, como Deus tem falado com você através das suas orações, através da palavra de Deus, exortá-lo que os milagres que Deus tem feito em sua vida também podem ser feitos na vida deles. E não tenham dúvidas, o seu testemunho, a pregação irá gerar nele transformação. A Bíblia diz que do seu interior, aquele que crê em Cristo, fluirão rios de água viva. A vida dentro de você, o Espírito de Deus habita em você. Logo, quando nós damos testemunho, não damos testemunhos de nós mesmos, mas da palavra e daquilo que Deus tem feito em nossa vida. E assim, as pessoas terão mais ousadia, mais intrepidez, porque está muitas vezes amargurado, entristecido, depressivo, ansioso, inquieto, vai encontrar ali no seu testemunho, no seu ensino, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de vida que muitas vezes ele não tem vivido. Então, se você tem vivido coisas extraordinárias com Deus, se você tem tido comunhão com o Espírito Santo, não se cale diante das circunstâncias. Não guarde aquilo só para você.
mas manifeste ao mundo aquilo que Deus tem feito em sua vida. E assim Deus será glorificado. Deus será exaltado. Como eu disse, esse testemunho aqui levou os irmãos ali a orarem unânimes, em uma só voz ali, para pedirem a Deus ousadia e intrepidez diante das dificuldades. Fale o Evangelho. Tenha ousadia em falar. Não tenha medo, mas seja como uma luz em meio a uma geração adulta e perversa. Seja como um astro, brilhando ali, falando do Evangelho, ainda que muitos não te ouçam. Mas a minha pergunta que eu deixo para você hoje, para que nós venhamos a refletir. Você tem influenciado pessoas? As pessoas ao seu redor têm sido impactadas pelo seu testemunho, pela sua vida, pela pregação que você anuncia através das suas palavras? Ou você tem estado fraco, entristecido, longe daquilo que realmente a Escritura diz sobre você? A Bíblia diz que nós devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Então, se você não tem estado em abundância na obra do Senhor, você precisa acordar. A Bíblia diz: acorda tu que dormes, e Cristo resplandece sobre a sua vida. Nós temos que acordar. Os dias são maus, a Bíblia diz. Nós precisamos acordar para a manifestação dos filhos de Deus. Em cada esquina, em cada trabalho, em cada escola, dando testemunho do Evangelho, falando do seu relacionamento que você tem com Jesus Cristo às outras pessoas, falando a Escritura para outras pessoas, como Deus tem falado com você em um texto bíblico, por exemplo. Você está ali lendo, Deus falou com você, você tem que compartilhar isso com mais alguém. A Bíblia diz que nós devemos exortar uns aos outros. Exortar é incentivar a fé de alguém. Até o dia da vida de Cristo, a pessoas, não, você mesmo pode, em algum momento da sua caminhada, estar ali precisando de uma palavra de incentivo, de exortação, uma repreensão muitas vezes, para que aquelas pessoas também possam andar em comunhão com Cristo. É a ideia de restaurar a adoração de muitas pessoas, muitos altares que estão quebrados, muitos altares que estão longe de Deus e precisam de novo estar ali, reconstruir esse altar. Lembre-se, você é luz do mundo, você é sal da terra. Lembre-se, você é filho de Deus, filho do Deus Altíssimo. Você é representante de Deus. Foi confiado a mim e a você o ministério da reconciliação. E nós precisamos reconciliar as pessoas através da pregação, através de Cristo Jesus, ensinando para elas sobre Jesus, elas com Deus. Deus está por nosso intermédio, como diz a Escritura. É como se Deus exortasse por nosso intermédio, chamando as pessoas a se arrependerem, a se reconciliarem com Deus. Então, não tenha medo, tenha ousadia em falar aquilo que Deus tem feito em sua vida, em pregar a palavra. E assim as pessoas serão despertadas pelo poder do Espírito Santo. Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Eu criei e por isso eu preguei. Vamos orar? Senhor, nessa tarde eu oro por aquela pessoa, por essa manhã que estará ouvindo, Senhor. Desperta ela para vida e vida e abundância, Senhor. Desperta ela, Senhor, para reconstruir o seu altar ou ajudar outras pessoas, Pai Santo, a reconstruírem o seu altar. Nos faz servos do Senhor, nos faz pessoas que influenciam o teu reino, Senhor, que trabalham, que se esforçam, Senhor. Está escrito que grande, Senhor, a seara, mas poucos os ceifeiros, Pai. Desperta o teu povo para ser ceifeiros, Pai, que trabalham na tua seara, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo, minha amiga. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo, já com um incentivo a essa pessoa a despertar na fé. Aquelas pessoas que ainda não são crentes, a ouvirem a boa palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.